Capítulo 4. A história das mulheres. A história das mulheres constitui uma área de pesquisa que se destaca por questionar a ausência das mulheres no registro histórico tradicional, buscando reintegrá-las como agentes sociais, políticas e culturais. Sua origem está profundamente relacionada com os movimentos sociais e políticos das décadas de 60 e 70, especialmente o movimento feminista, que colocou em evidência a necessidade de revisar e ampliar o entendimento histórico das experiências humanas, incluindo aquelas tradicionalmente excluídas das narrativas dominantes. Nas décadas de 60 e 70, o movimento feminista expandiu-se no Ocidente com demandas por igualdade de direitos e reconhecimento das mulheres como indivíduos plenos, cujas experiências deveriam ter relevância pública e social. Paralelamente, a crescente difusão de ideias progressistas no campo dos direitos civis e humanos incentivou a revisão das estruturas patriarcais que sustentavam uma historiografia centrada quase exclusivamente na atuação de homens. A disciplina foi influenciada pelo contexto da nova esquerda, New Left, e pela agenda reformista de movimentos sociais, que propunham a superação de hierarquias de poder, sejam elas de gênero, raça ou classe. Nos Estados Unidos e na França, os movimentos feministas dos anos 70 tiveram um papel central ao pressionar universidades e centros de pesquisa a reconhecerem a história das mulheres como um campo legítimo e necessário, instigando a revisão crítica dos documentos históricos, que passaram a ser analisados a partir de uma perspectiva de gênero, com a maior sensibilidade para as questões das experiências femininas. No Brasil, essa transformação acadêmica se consolidou um pouco mais tarde, ganhando espaço a partir dos anos 80. Essa década foi marcada pelo processo de redemocratização e pela ascensão de movimentos feministas que exigiam maior representação política e direitos reprodutivos, impulsionando a produção acadêmica voltada para a história das mulheres. Os principais objetivos iniciais da história das mulheres concentram-se em recuperar as experiências e realizações das mulheres e questionar as concepções tradicionais de gênero que as confinavam à esfera doméstica e a excluíam da ação política e pública. Esse movimento buscava ampliar a documentação e o entendimento das atividades econômicas, culturais e sociais das mulheres. Com o passar do tempo, a disciplina expandiu-se para abordar temas mais complexos, como a sexualidade, direitos reprodutivos e o impacto das normatividades de gênero sobre as mulheres, abrangendo a compreensão da experiência feminina em suas múltiplas formas e expressões. A literatura especializada na história das mulheres inclui figuras como Simone de Beauvoir, cujas teorias provocaram debates profundos sobre a construção das identidades de gênero. Beauvoir, com a obra O Segundo Sexo, lançou as bases para a discussão feminista ao afirmar que não se nasce mulher, torna-se mulher, uma ideia que impactou de maneira decisiva o campo ao propor que a identidade feminina, inclusive sua subalternidade, fosse culturalmente construída e não essencialista ou natural. Sua abordagem influenciou o desenvolvimento teórico subsequente, levando uma compreensão da mulher como uma construção social e histórica. Michelle Perrault, renomada historiadora francesa, é uma precursora essencial nos estudos sobre a história das mulheres. Aluna de Ernest Labrousse e influenciada por Michel Foucault, Perrault começou sua trajetória focada na história social e na análise de movimentos operários, mas gradualmente voltou seu olhar para a história das mulheres. Foi em 73, com o seu curso As Mulheres Têm História,
que Perrault iniciou discussões sobre o papel feminino na sociedade e na história. Sua obra mais conhecida, História das Mulheres no Ocidente, em coautoria com Georges Duby, é um marco no campo e aborda a relação das mulheres com o poder, compreendido como uma rede de influências múltiplas e descentralizadas. No Brasil, é também célebre a obra Os Excluídos da História, coletânea que examina as dinâmicas de poder e resistência de grupos marginalizados, incluindo operários e prisioneiros, relacionando o contexto social com as experiências de exclusão e resistência. Nos estudos sobre mulheres, Perrault foca na análise de como as relações de poder e os espaços sociais moldaram a posição feminina ao longo do tempo. Ela explora os modos pelos quais as mulheres exercem influências sutis e muitas vezes invisíveis em suas famílias e comunidades, mesmo que tradicionalmente excluída das esferas públicas de poder. Seu trabalho também questiona a dominação masculina e a sujeição feminina a partir de uma perspectiva que inicialmente desloca o social para dar atenção ao gênero como um todo, incluindo representações simbólicas e a violência contra as mulheres. Essa abordagem abriu caminho para análises posteriores, mais interseccionais, que passaram a integrar variáveis como gênero, etnia e classe social na construção da história das mulheres. Angela Davis é uma das figuras mais influentes do movimento feminista e da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, cuja trajetória intelectual e ativista tem sido marcada pela intersecção de questões de raça, classe e gênero. Filósofa e professora, Davis se destacou pelo seu trabalho sobre o racismo institucional, a opressão das mulheres e as condições de encarceramento dos Estados Unidos. Seu livro mais famoso, Mulheres, Raça e Classe, analisa como as mulheres negras foram historicamente marginalizadas tanto pelo movimento feminista branco quanto pelas estruturas de poder racistas e patriarcais. Além disso, Davis é conhecida por sua militância no Partido dos Panteras Negras e no movimento pelos direitos dos prisioneiros, tendo sido uma figura central na luta contra a prisão em massa e a brutalidade policial. Sua defesa da abolição das prisões, no contexto de sua crítica ao sistema carcerário, continua a ser um ponto central de seu trabalho. Por meio de suas pesquisas e ativismo, Davis ajudou a articular uma abordagem interseccional que reconhece a multiplicidade de identidades e a complexidade das formas de opressão. A longa história de sua evolução, a história das mulheres passou por várias transformações, sendo uma das mais significativas a incorporação da perspectiva de gênero e o deslocamento de uma história apenas das mulheres para uma história que examina como o gênero permeia todas as esferas da vida humana. Nos anos 80, a disciplina já não se contentava em estudar a mulher como um outro estático, mas buscava compreender as diversas forças que moldaram as representações e as vivências de diferentes grupos de mulheres, explorando aspectos de interseccionalidade como classe, raça, etnia e orientação sexual. Ao longo de seu desenvolvimento, a história das mulheres enfrentou diversos debates internos. Um deles diz respeito ao essencialismo. Em seus primeiros anos, a disciplina foi criticada por criar uma narrativa única e essencialista da experiência feminina. Esse ponto gerou um debate sobre a necessidade de uma visão plural das mulheres, reconhecendo diferentes contextos sociais, econômicos e culturais. Além disso, o advento da teoria queer e dos estudos sobre masculinidade provocou questionamentos sobre a própria definição de história das mulheres e incentivou o campo a abraçar uma abordagem mais inclusiva focada em estudo de gênero. Isso levou a debate sobre o que deveria ser o foco das pesquisas: seu estudo das mulheres ou uma análise mais ampla das construções de gênero.